Olá, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é a TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Os programas Palavra Ética que nós gravamos aqui semanalmente têm o objetivo de contribuir na formação, na educação, no compromisso para com a construção de uma sociedade justa e solidária, defesa dos direitos humanos. E nessa perspectiva também é o discernimento religioso, né? A gente contribuir para que as pessoas descubram sua verdadeira vocação e abracem essa vocação é muito importante, né? E nessa perspectiva, com alegria hoje, estou aqui para entrevistar um colega meu, Frei Carmelita, que é o Frei Janício da Silva Dias. Frei Janício, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado, Frei Gilvander. É um prazer estar aqui, participando do Palavra Ética, nesse programa. Essa oportunidade aqui de poder falar do serviço de animação vocacional, dessa dinâmica, desse trabalho interessante, que é o trabalho com discernimento vocacional. Beleza. Sinta-se em casa, à vontade, obrigado, tá? Muito obrigado. Frei Janício da Silva Dias é Frei Carmelita, assim como eu, né? Formado em Filosofia pelo Instituto São Tomás de Aquino, ISTA, aqui em Belo Horizonte, e também graduado em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo, ITESP, lá em São Paulo, e já é diácono, né, Janício? Sim, diácono. Está pertinho de ser ordenado padre, mas um presbítero, não será em breve? Em breve. Dentro de poucos meses, né? E o Frei Janício é atualmente na nossa província, que é a província carmelitana de Santa Elias, que é a província que coordena e tem a responsabilidade pela coordenação da Igreja do Carmo aqui em Belo Horizonte. Temos também um seminário no bairro Planalto. Eu agora estou coordenando o seminário lá na comunidade carmelitana de Tistai. E temos aqui em Belo Horizonte também um noviciado, que é lá no bairro Jaqueline, ali Zilá Expósito, né? E o Frei Janício atualmente está com a tarefa dentro da nossa província. Ele é o nosso promotor vocacional, né? Então ele vou conversar com ele aqui um pouco como é que ele faz esse trabalho para ajudar a juventude, aqueles jovens que sentem um clique no coração, assim, o desejo de se tornar um frei, um padre, como fazer esse discernimento, né? Mas antes da gente falar propriamente do trabalho vocacional que você coordena na província, nossa província carmelitana de Santa Elias, Janício, diga um pouquinho para quem vai nos acompanhar, né? Quer dizer, você nasceu em Santa Luzia, aqui pertinho de Belo Horizonte, né? Fala um pouquinho assim, rapidinho, né? Algumas características, como é que foi da sua infância, adolescência, por que você resolveu tornar-se um frei carmelita, né? Por que fazer filosofia, teologia? Bom, falar dessa questão é interessante. Na realidade, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas eu costumo dizer, eu tenho meus pés em Santa Luzia também, porque é um município que tem uma história muito bonita, antiga, né? Na região aqui de Minas, mas a cidade é mais antiga que Belo Horizonte. Mas minha família, aquela região onde nós temos hoje funcionando o noviciado interprovincial, é onde minha família sempre morou, bairro Jaqueline. Depois nós moramos um tempo no bairro Baronesa, que pertence ao município de Santa Luzia. Era um bairro que estava começando, a situação era muito difícil, ruas não tinham asfalto, muita poeira, ponto de ônibus longe, quando chovia a gente tinha que andar mais ainda, porque se o ônibus fosse passar pelas estradas era de terra. E também a questão da igreja também, nós tínhamos uma capela, uma comunidade de Santa Terezinha, que hoje é uma paróquia, onde nós participávamos da missa uma vez ao mês. E se queríamos ir mais vezes, tínhamos que ir na paróquia São Benedito, né, que fica mais distante. Era 40 minutos de caminhada com a criançada, então tinha que jogar, o meu pai tinha que pôr um pouco no pescoço, a minha mãe com um bocado no colo, para poder ir junto, né. Então eu crescia naquele meio, uma família, meus pais são do interior, meu pai da região de Mantena, no norte de Minas, minha mãe do leste, né, Raul Soares, perto de Caratinga, mas vieram novos ainda para Belo Horizonte, né, e aí nós chegamos bem cedo naquela região ali do Jaqueline.
E família, uma família... Aí você sentiu um apelo para entrar no seminário? A família é uma família religiosa, né? Pautada na fé e tudo. Eu adquiri esses valores para a minha vida e eu mesmo fui depois amadurecendo essa dimensão e foram acontecendo uma série de coisas que me fizeram pensar a própria dinâmica da vida hoje, que eu poderia viver a minha vida de uma forma diferente. Então eu resolvi seguir esse caminho, né, da vida religiosa. Quais os passos por onde você já passou no seu processo de formação como carmelita até agora? Então, como carmelita, depois eu já fui de uma outra instituição religiosa, os padres betarramitas, tive uma presença muito boa. Depois lá, você saiu e entrou nos carmelitas, né? Fiz a experiência no Carmelo, iniciei, já tinha começado a filosofia lá, e fiquei um ano em Mogi das Cruzes, fazendo postulantado em São Paulo. Depois vim para Belo Horizonte, lá no Planalto, onde o senhor mora lá hoje com os junioristas, para continuar a dar o prosseguimento com os estudos da filosofia. Encerrado, fui fazer o noviciado no Nordeste, que era no Nordeste, mais propriamente em São Cristóvão, perto de Aracaju. E depois... Aí um ano de noviciado, né? Um ano de né? noviciado, que é o período, um ano lá no Nordeste, um tempo muito bom também. E depois fui para São Paulo, no bairro Bela Vista, onde nós temos o convento do Carmo, mais apelidado aí de conventão, por causa do tamanho. E lá fui iniciar a teologia no ITESP, no Instituto São Paulo de Teológico São Paulo de Estudos Superiores, de Teologia. Era um trabalho lá com os carlistas, os redentoristas, verbitas. Terminada a teologia, eu fui morar, fiz a profissão religiosa no dia 8 de dezembro de 2012. Professor, os votos solenes, pobreza, obediente, castidade, isso, né? Então, aí entrei na ordem, fazia viver essa vida, essa dinâmica, essa vida religiosa, da vida religiosa de forma mais intensa. E fui morar a pedido, né, do conselho, né, com o provincial Frei Geraldo, com o seu conselho, pediram para eu fazer lá a comunidade com os frades lá de Itu, cidade onde tudo é grande, o nome é pequeno. Itu, São Paulo. Interior de São Paulo, perto de Campinas ali. Tá? E coordenar a promoção vocacional. E ele pediu, né, eu fiquei muito feliz e aceitei com alegria o trabalho de animação vocacional na província, um trabalho muito bonito. E estou muito feliz que é um trabalho que me desafia muito e mexe com a minha vocação também, né? Para levar a repensar também essa dimensão. Beleza, Frei Janício. Então esse percurso que o Frei Janício trilhou é mais ou menos o que todos nós frades, muita gente pergunta assim, né? Frei João, qual o caminho que você vai para se tornar padre e tudo? Então o processo normalmente, fui seminário menor, mas hoje não tem mais, né? Hoje entra já sendo postulante, 1 ano ou 2, né? Dependendo da formação anterior, do estudo e tudo, depois 1 ano de noviciado, depois filosofia, né? 3 ou 4 anos, e depois teologia, 3 ou 4 anos, são essas 2 faculdades, e aí depois pode continuar só como frei, né? Fazendo os votos solenes, ou aqueles que pretendem ser ordenados padres também. No caso, você já é ordenado diácono e brevemente será ordenado dia 8 presbítero, de junho, né? desse ano e depois 2013, né? Isso. Então, nisso, o nosso tempo aqui, como é pequeno, algumas perguntinhas aqui para você ajudar a gente a iluminar. O que é vocação? Olha, a vocação, ela é um termo latino, de origem grega, e que quer dizer, mais propriamente, vocare, né? O chamado. É um chamado de Deus, né? Deus faz a pessoa. Esse chamado, ele primeiramente se fundamenta em um chamado à existência humana. Deus chama a pessoa à vida. Então, esse chamado Deus já fez, né? A gente pode olhar ao longo da tradição, né, do Antigo Testamento aí, que foram vários chamados que Deus fez, né? Deus, os profetas, as profetisas, os líderes são chamados de diversas maneiras. Diversas maneiras, circunstâncias da vida do povo. Deus sempre contou quis contar com o auxílio do ser humano. Então, mas ele primeiro fez um chamado à vida, à existência. A pessoa aceita primeiro responde a essa existência. Depois ele assume um chamado específico. Né? As vocações são muitas, né?
Mas quais as principais, assim, para dizer, pra quem está tentando discernir qual o caminho que eu vou seguir? As principais, né, aqui dentro que a gente trabalha aqui, as vocações tem a vocação humana, a vocação cristã, leiga, matrimonial, sacerdotal e religiosa. Mais especificamente aqui nós trabalhamos, nós falamos aqui da vocação religiosa, dado o tempo, a gente não pode entrar nas minúcias aí de cada uma, mas a gente pode falar aí da vocação religiosa, por exemplo, e da vocação sacerdotal, como, né, o senhor mesmo colocou. Nós podemos fazer a opção por sermos religiosos, assumir a vocação religiosa. Religiosa quer dizer ser só frei sem ser padre, né? Isso. Todo batizado é chamado a viver uma vida casta, pobre, que se consagra, né, que vive a consagração, imitando, tendo Jesus Cristo como modelo de segmento, desse chamado. Caso ele opte, ele pode também fazer a ordenação. Ou também tem aqueles casos que a pessoa pode procurar a diocese e optar só pela ordenação, por viver um ministério ordenado, no caso, aí o presbiterato, né? Agora, Janice, por exemplo, no meu caso, né, era anos 78, 79, quando eu comecei assim, falei, não, acho que eu quero ser padre, né? Aí procurei os freis carmelitas de Unai, né, e apareceu o Frei Felisberto, aí o Frei Felisberto me acolheu no seminário em Taguatinga, Brasília, né? Só após que eu estava dentro do seminário foi que eu descobri, falei, uai, eu pensei que era todo mundo carmelita, porque tinha diocese lá de Paracatu, todos os padres eram carmelitas e eu vim da roça, né? Agora hoje tem centenas de congregações e muitas ordens religiosas, e tem os padres das dioceses, né? Como fazer esse discernimento? Se um jovem resolve assim, olha, eu estou pensando em ser freio ou padre, mas que caminho que eu devo seguir? Eu devo se tornar carmelita, franciscano, dominicano, ou ser de uma congregação, ou lazarista, ou vicentino, ou salesiano, ou um padre diocesano? Como discernir isso? Isso, essa é uma questão que mexe muito com o jovem. Então, o interessante é ele fazer esse discernimento procurando a orientação vocacional, de uma equipe de pastoral vocacional. Elas geralmente existem numa comunidade. Depois procurar o serviço de animação vocacional de uma instituição religiosa ou da diocese da qual ele faz parte. Que esse grupo vai... Por exemplo, eu mesmo procurei a primeira vez a diocese de Belo Horizonte. Lá, para mim tudo era a mesma coisa, ser padre, ser religioso, não sabia a distinção entre um e outro. O padre me pergunta, o que você quer ser, religioso ou diocesano? Eu falei, qual que é a diferença? Então, interessante é discernir. Janice, a conversa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o Frei Janício da Silva Dias. É frei carmelita, assim como eu, né? Janício já fez a graduação em filosofia, é graduado também em teologia, já é diácono e brevemente será ordenado sacerdote na província carmelitana de Santa Elias, que é a província da qual eu faço parte também. E o Frei Janício atualmente está com a tarefa de coordenar a promoção vocacional na nossa província. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa aqui com o Frei Janício. Espere aí. Concerto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar, entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação da TV Comunitária está acessível também via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o Frei Janício da Silva Dias, que é frei carmelita, assim como eu, né? É graduado em filosofia, em teologia, e atualmente é o promotor vocacional da nossa província, a província carmelitana de Santa Elias, que é a província que está presente em vários estados, né, Janício? Sim, Nós sim. temos comunidades em Brasília, em Palmas, três Unai, comunidades aqui em Belo Horizonte, isso, Unai, Noroeste de Unai, Minas, né? Noroeste. Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Bahia, né? Santos, Itu, Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Da Bahia já foi. Salvador, já falei, né? Janício, no final do primeiro bloco, eu tinha te perguntado como fazer esse discernimento. Eu ser freio ou ser padre, entrar em tal congregação, ou em tal ordem religiosa, ou numa diocese, e você não concluiu o raciocínio, você estava até citando o seu exemplo, né? Isso, porque o discernimento ele é fundamental. O discernimento não só para essa dinâmica da vida, que se eu vou ser religioso, que instituição, ou que se é diocesano, se é religioso, enfim. O discernimento, ele, como o próprio nome diz, então quando eu procuro uma equipe de pastoral vocacional, no caso, né, pode nos procurar, de repente procurar a diocese, ou procurar os jesuítas, salesianos, enfim. Cada instituição tem a sua espiritualidade. É interessante, não vai ajudar a pessoa a discernir. Ele quer viver o seu chamado dentro de uma dimensão carismática. Então ele vai ver se é a dimensão da carismática do Carmelo. No sentido do carisma da organização, né? Da organização, que vai dar suporte para ele, para o segmento de Jesus Cristo. E aí ele vai fazer o discernimento. Então, de repente, a pessoa fala que quero ser freio, quero ser padre, mas de repente chega lá na frente, no discernimento, que discernir é separar, né? Ele vai falar, não, de repente, colega, parece que você o seu negócio mais é para ser um pai de família, né? Você tem mais assim um jeito para poder... Ô Janício, né? como é que é o processo e quais os passos no acompanhamento vocacional, por exemplo, na nossa província? Isso, na nossa província, quando o candidato nos procura, ele é encaminhado para os encontros vocacionais. Ele pode procurar por um telefonema, por um Pode. e-mail, por uma visita, né? Nós temos o site, aqueles que estiverem nos assistindo, ou quiser passar para algum jovem que se interessa. Qual que é o site? É o site www.carmelitas.org.br. Carmelitas.org.br. Isso. Pode entrar lá e lá tem os contatos das casas, com quem vai falar, tem o meu telefone, né? Pode entrar em contato, e-mail, né? Pode ficar à vontade que tem como entrar. Começa por aí, depois? Começa por aí. Depois dos encontros que vão sendo realizados ao longo do ano, a gente faz a avaliação. Faz vários encontros, normalmente no final de semana. Geralmente no final de semana que esses encontros ocorrem. E aí depois, no final do ano, a gente faz uma convivência e a gente acolhe. Faz o que? Uma convivência? Convivência. Que é uma semana? Uma semana, para eles experimentarem um pouco como a dinâmica do postulantado. Aí o grupo, aqueles que estão sendo acompanhados. Isso. E aí a gente avalia aqueles que a gente já pode acolher no próximo passo, que é o postulantado. Eles já vêm para fazer esse acompanhamento, então, dentro da ordem do cargo. Né? Postulantar é preparar para pedir, né? Para pedir o quê? Eu postulo isso, eu quero isso. Né? Isso mesmo. Então ele vai experimentar mais de perto esse estilo de vida, né? Aquilo que a gente apresenta para eles, para ver se está em consonância com o projeto de vida dele, com aquilo que ele quer abraçar. Ô Frei Janício, aí é claro que dentro desse processo aí faz parte, né, as conversas pessoais, Sim. Visita às famílias. Visita, eu acho muito importante a visita à família. A gente vê de onde a pessoa vem, a família fala muito da pessoa, né? É a raiz onde ele adquire esses primeiros valores. E esse contato, o diálogo com o vocacionado, e ele tira a perguntar para a gente, né, tirar todas as dúvidas que ele vem a ter, é muito importante. Então esse contato aí é fundamental. Para que ele faça o que a gente chama de itinerário, né, na nossa província. Nós temos um itinerário de formação que começa aí com os acompanhamentos, o postulantado, depois do postulantado tem o noviciado, a gente avalia o caso, ou a filosofia. Terminado o noviciado, se já fez filosofia, vai iniciar a teologia,
senão vai fazer a filosofia e depois a teologia. E depois do noviciado, terminando o noviciado, aí faz os votos, chamados votos simples temporários, né? Aí começa o processo chamado de juniorato, né? Juniorato. Faz filosofia e teologia, e depois de alguns anos faz os votos solenes, pobreza, obediência e castidade. Né? Parte juridicamente da instituição. E aí a caminhada não termina. E aí aqueles que querem, que sentem que a vocação realmente é abraçar o sacerdócio, são ordenados sacerdotes, e outros que acham que só para ser frei, continua só frei, né? Isso. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou frei e padre, mas, por exemplo, é uma pergunta que eu já respondi 1 milhão de vezes. As pessoas às vezes perguntam assim: Frei Gilvander, qual a diferença entre ser padre e frei? Interessante. Aí eu falo assim, a coisa mais elementar é que o padre é essencialmente para celebrar e presidir os sacramentos, né? Confissão, a Eucaristia, matrimônio e os outros, né? Isso é tudo da ordem, né? É só o bispo que faz, né? E o frei é um irmão, como a freira é uma irmã. É essencialmente o trabalho de evangelização. Por exemplo, eu sou o frei padre, mas o Frei Beto, nosso grande companheiro de luta, aí, grande teólogo da teologia da libertação, o escritor Frei Beto, ele é frei e não é padre. Logo, ele não pode nem celebrar missa e nem ouvir confissão. Casamento, batizado, com autorização do padre, é claro que pode. Né? Mas pode, vive né? um ministério que é o ministério da vida consagrada, que é a pessoa dentro da dimensão dos três votos. Ele procura, dentro da realidade onde nós estamos inseridos, apresentar um valor que vai contra os contravalores que são apresentados na sociedade. Os votos, às vezes as pessoas limitam os votos a vamos supor, a pobreza a não ter nada, por exemplo, a castidade a não fazer sexo simplesmente, e a obediência a ser, né, obediente categoricamente. Não. O voto ele tem uma dimensão muito mais bonita, é muito mais ampla, né? Tem a teologia dos votos, a ética dos votos. É muito refletir de forma mais profunda, né? É muito mais profunda, a dimensão cristológica dos votos. E aí Cristo é o nosso modelo de vivência dessa dimensão. Cristo, é só ver como ele se relacionava com as pessoas na Bíblia, com homens e mulheres, como que ele se relacionava bem com eles, como que ele relacionava-se com o Pai, com Deus, como que ele era na questão do despojamento. A pobreza é aquela pobreza que não nos prende a algo que nos impede de fazer algo maior. E nos impede de sermos algo muito maior do que simplesmente, às vezes, as coisas que o mundo nos apresenta aí. Ô Janício, tem os freis carmelitas e tem também as freiras carmelitas. Como tem tantas congregações de freiras, de freis e os padres e tal. O trabalho vocacional é feito exclusivamente só para os freis ou é feito de forma conjunta com as irmãs carmelitas e com outras congregações? Como é que é isso? Os encontros vocacionais têm um encontro voltado mais para os rapazes que nos procuram e querem fazer a caminhada na nossa província, nem na Ordem do Carmo, na nossa província. E mas nós realizamos encontros intercongregacionais e também com as intercongregacionais com as irmãs, né, com as congregações femininas. Nos primeiros semestres do ano mesmo eu realizei com as irmãs carmelitas missionárias de Santa Terezinha, a irmã Ana Balbina, com as junioristas lá de São Paulo, a Vila Medeiros. Em Planaltina de Goiás, nós realizamos um encontro vocacional, um despertar jovem. Conjunto. Com 54 moças e rapazes. 54 moças e rapazes. Ô Janício, quando o nosso tempo voa aqui, além de frei e responsável pela promoção vocacional, você também é violeiro. Você trouxe a viola aí. Eu queria que você nos brindasse e brindasse também o povo que vai nos acompanhar
dedilhando um pouco a viola, pode ser? Quem sabe uma mensagem para a juventude? Do pressuposto que gostar da viola é ser bom violeiro, eu sou um bom violeiro. Eu estou aprendendo, estou em fase de hora que você estava chegando aqui, estava saindo aqui o violeiro Wilson Dias, né? Aquele é violeiro. É grande. Ele, Pereira da Viola, né? Eu passado perto dele ali, que eu pego a viola e faço alguma coisa a mais aqui, né? Então vamos lá. Mas é muito bom. Eu quero deixar a mensagem para os jovens que, como Deus nos faz o primeiro chamado da vida, que a gente viva a vida de forma intensa. A vida é para ser vivida de maneira simples, não precisa complicar. Então, cantando uma música, eu vou cantar uma música aqui do Rodrigo Matos, Pai Protetor. Beleza, já agradecemos a participação do Frei Janice aqui, que o tempo está indo. Vamos lá. Sentei no meu velho banco, depois que o sol se escondeu, e fiz minha oração, agradecendo a Deus. Tudo que eu tenho na vida foi o Senhor que me deu. Me mandou um anjo da guarda pra guiar os passos meus. Eu olhei no meu terreiro e vi crianças brincando. No meu tempo de infância, na hora fui recordando os tempos da juventude que depressa foi passando. Senti uma dor no peito, vi os meus olhos chorando. Lembrei também do meu pai, que tudo por mim fazia, porque completava um ano e do mundo ele partia. Toda noite ao me deitar, sua bênção eu pedia. Sei que dei muito trabalho, mas pra mim sempre sorria. Cansado do seu trabalho, muitas vezes me abraçou. Ele nunca me bateu, ele só me aconselhou. Hoje sou bem recebido em todo lugar que vou, andando pelos caminhos que meu pai me ensinou. Onde o Senhor estiver, eu peço sua benção. Eu não consigo viver sem a sua proteção. Com saudade lhe ofereço esta pequena canção, pra sempre estarás guardado dentro do meu coração. Pra sempre estarás guardado dentro do meu coração. Pra sempre estarás guardado dentro do meu coração. Que beleza! Obrigado a todos! Obrigado.